gestante até 6 anos. Por quê? Porque ela não tem consciência. As crianças até 6 anos não têm consciência das coisas. Tanto é que ela enfia o dedo na tomada. Se ela tiver que chegar num negócio quente, ela não tem. Mas a partir daí, aí começa a gerar as crianças limitantes, porque ela começa a ter a consciência que vai indo para o inconsciente. Os animais e crianças pequenas, até 6, 7 anos, tá com o sexto sentido muito apurado. Tem crianças que falam, tem amiguinhos imaginários, né? São energias que elas estão percebendo e elas visualizam, porque elas projetam. Assim como a gente trabalha a técnica da visualização para manifestar, expliquei para vocês a palavra manifestar, né? Que é concretizar, não é manifestar espírito não, tá, gente? Manifestar é trazer da sua consciência, do inconsciente, algo para se tornar real. Uma casa que ainda ela existe em algum lugar, mas eu quero manifestar, eu quero que ela se concretize. Por isso que eu dou detalhes na casa, senão vai concretizar qualquer casa, né? Agora com esse conceito, com esse conhecimento sobre a radiestesia, gente, é bem bacana vocês também começar a trabalhar em ver casas que, né, saibam onde tem o fluxo de água, para não ficar colocando cama nesse local de interferência lunar com a água, tá? Então as crianças têm isso, os animais também. Por isso que é bom, tá? Muito bom ter animais por causa disso. E os gatos, principalmente os gatos. E os gatos, eles têm uma tendência a deitar ou a sentar perto do lugar que você está precisando ser curada. De algum lugar que, por causa do sexto sentido deles, eles conseguem sentir, perceber, por exemplo, o teu pé. Se você vê um gato que está deitando muito no seu pé, pode ser qualquer gato. Aqui, quando vê emocional o seu chakra laríngeo, está precisando, e ele absorve tudinho. Sabe qual é a diferença dos gatos absorver? Eles não retêm. Eles não ficam doentes, eles expelem, eles absorvem aquela energia. O cachorro também, mas o gato é mais. Por isso tem muita gente que gosta de... Eu aprendi a gostar de gato por causa disso. Gente, meu gato só fica deitando. Eu vou pro sol, ele vem, já deita aqui e fica assim, ó, no meu rosto. Eles escolhem alguém da casa para ter um apego maior. Faz uma gata. Alguém da casa, mas eu já percebi também, igual você tá falando isso aí, esses dias meu marido tá... O gato nada espiritual não, tá, gente? De espírito, de que morreu, meu marido não tem nada a ver. Esses dias, e é engraçado, parece que ele nem é muito coisa. O gato tem muito tava isso. muito em cima dele, ele nunca foi de deitar em cima dele. Ele saiu de mim e foi pra subir em cima dele. Muito isso, é assim. Vocês vão começar a observar mais isso. Eu deitava pra dormir, toda vez que eu tava preocupada, eu dormi preocupada, ia pra cabeça. Deitava-se na minha cabeça, no meio do meu cabelo. Eles percebem. Era interessante. O meu tava direto na minha barriga. Quando eu fui fazer uma terapia lá com a Iva, né? Que ela observou, você tem se alimentado mal, tal. Ela falou tanto do meu estômago, meu laringe de falar muito, né? Sobre os outros falando demais, aula, atendendo paciente, falando muito, eu tava realmente com o meu chakra laringe bem cansado. Aí ela foi e alinhou pra mim, né? Com a cromoterapia e com a radiestesia. E a gente bateu um papo, eu tomei um chás que ela me orientou, acabou. Melhorou. Aí ela veio falar, comentou do gato, a gente começou do gato. Eu tenho um gatinho em casa justamente porque eu gosto dessa parte dele absorver essa energia. Ele percebe, ele olha, ele vê. Eu fico atento a ele o tempo todo, porque ele me transfere, ele me avisa. Ele me avisa onde tem um problema. E quanto mais você tem uma conexão com ele, ele vai ficar muito mais ligado com você. Sempre tem alguém da família que ele é mais ligado. A minha filha maltrata, minha de 4 anos. Mas puxa rabo e briga, mas não adianta. O trabalho dele é de energizar. O trabalho do gato é como se fosse esse. Então, por mais que ela maltrata ele, eu até brinco, o nome dele é gratidão. Eu falei, gratidão, ela bate em você, ela puxa teu rabo, meu filho, mas tu tá deitado nela. Tu deita, ela tá dormindo assim, ele vai lá e deita nas costas dela. Aí eu falei, tu não tem jeito, meu filho. Mas por quê? A conexão com uma criança de 4 anos, que também é muito aflorado o sexto sentido. Tá entendendo? Ela, ultimamente, está muito ligada com meu marido, eu tô deixando. Mas por quê? Ele tá passando um processo de ansiedade e depressão. Então tem uma época que ele tá pior, tem uma época que ele tá melhor.
entendeu? Essa influência da lua também, tá, gente? Fica sabendo. A influência da lua mexe muito com pessoas com ansiedade e depressão, porque são problemas mentais com emocionais, né? Porque a ansiedade e depressão é muita emoção, tá? Aí trabalha um gatinho, tem um gatinho para te ajudar, faz esse trabalho com as conexões da natureza, tá? Energiza pedra, aqui tá explicando como energizar caso vocês peguem assim, tá? Andar descalço na grama ou areia da praia também energiza, a gente já falou bastante sobre isso. Gente, contato com a natureza geral, preciso falar isso, nem que eu sou fã até o elemento terra. O sal grosso. Até onde vocês têm entendimento em relação ao sal grosso? Fala, Flávia. Churrasco. Não, essa semana eu espalhei. Não escutei isso. Primeira vez. O sal grosso, tá? Ou banho de mar, tá? Ele energiza demais o nosso corpo. Nós estamos falando sobre os elementos da natureza que contém em nós e que nos ajuda a ter essa ligação direta. Gente, quanto mais a gente ter essa conexão direta, a gente vai ter o nosso sexto sentido, o éter, mais aflorado. Tá entendendo? Por isso que a gente falou muito sobre o sexto sentido na semana passada. E a forma como entra e sai informações, tato, paladar, visão, que está nos atrapalhando, nos desequilibrando. Aí com isso eu não tenho essa conexão. Olha que interessante os animais, eles sabem a hora de tomar banho. Eles sabem a hora de acasalar. O ser humano não. O ser humano, quando a gente fala sexo, que é uma necessidade fisiológica também, mas deveria ter o tempo certo. Tanto é que a mulher, ela tem um período fértil, que é o período que ela vai engravidar, que ela vai procriar. Esse é o período do sexo. Mas hoje em dia o sexo tá corriqueiro. Vamos fazer qualquer hora, qualquer tempo. A nem tá com vontade, vai lá, estimula visualmente, que isso é horrível. Nem vou entrar em detalhes sobre pornografia, nem vou entrar em detalhes, mas é uma energia visual muito ruim, tanto psicologicamente quanto energeticamente, tá? Então, os animais não. Os animais é saber. Aí vai lá casar. Aí cada um tem uns bichinhos que é casado, fica rebolando, já viu? O pavão abre aquela asa toda. Por quê? Tá na época da fertilidade. Essa é a época certa. Então, eles fazem tudo no tempo e na hora certa. Bebe a água certa, limpa. O ser humano vai lá, tô com sede, pega da bica mesmo. Bebe mal. Nem sente, nem percebe. Você tá entendendo? Às vezes não tem como, uma necessidade, tá perdido, vai ter que beber mais. Mas o animal, tu segue os animais. Se ele tá fazendo... Ó, teve um cara que ficou perdido, um negócio de... Não sei se foi o avião que caiu, ele ficou um bom tempo perdido na floresta. Ele falou assim, ele não sabia o que comer, que no começo sabia que era fruta, essas coisas, né? A gente vai falar mais em detalhes sobre isso na última aula. Aí ele falou assim, cara, eu vou seguir os animais, eu vou comer e vou fazer o que os animais fazem. Ele começou a seguir. Quando acharam ele, depois de muitos meses, acharam até que ele já estava morto, né? Ele estava super saudável. Super, hiper saudável. Primeiro, ele bebia água de coco o tempo inteiro. O coco é comparado ao leite materno. Ele tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa. E quando ele ia beber água, ele ficava observando aonde os animais bebiam água, ele ia lá beber. Por quê? Ele não sabia por quê, mas era água limpa, era água pura. E ele seguia. Não sabia. Os animais não acham água. E a gente fica igual desesperado, que onde tem água, a gente não consegue conectar onde tem água. Né? Igual você falou dessa corrente, que eu vou lembrar o nome, né? Bacia, alguma coisa assim, né? Que tem a água ali. Eles não estão vendo, gente. Como é que eles sabem? Eles sempre. É verdade. Sexto sentido não é aquela coisa espiritual, de religião. O sexto sentido é algo natural que deveria existir em mim, que com o tempo de pecado, de poluição, de coisa errada, que eu falo, que eu penso, que eu vejo, que eu sinto, dos 6 sentidos, está me desconectando, entendeu?
Então ele vai lá e sabe direitinho. Nós deveríamos ser assim. Por isso que é sempre, tem gente que não gosta de animal nenhum, não sabe o que está perdendo. Você não precisa ter uma bicharada em casa, né? Se você não tem condição. Mas pode ver uma pessoa que mora no fazenda, em sítio, que tem uma conexão maior com galinha, com vaca, que trata, que cuida, que abraça, que faz, que trata mais, ela tem muito mais equilíbrio. Pode ver que são pessoas que vai beber leite, é da vaca, direitinho, não passa por química, não é aquela do mercado que aquilo não é leite, né? Que tá com química, mesa ali, que você deixa fora da geladeira e ainda tá bom o negócio. Como assim? O leite da vaca, em algumas horinhas vai estragar. Então elas começam a se alimentar mais com a natureza. O ovo é da galinha mesmo, lá dele, todo dia tem muito mais equilíbrio. Então, quanto mais contato com a natureza, que são os animais também, a gente falou aqui, né? Mais saudável a gente vai estar, mais contato, mais equilibrado, mais sexto sentido apurado. Entenderam? Então, quando a gente fala de banho de sal grosso mar, olha só que interessante. Não sei se vocês leram, mas eu vou ler agora junto com vocês. O sal grosso, ele é a união do cloro com o sódio. Em contato com a água, interessante, em contato com a água, tem que ter essa conexão, tá? Os átomos, eles se separam para reagir. Eu tô falando do sal grosso. As partículas negativas do ambiente são atraídas magneticamente pelo sódio que tem no sal grosso. Elas são atraídas, mas tem que ter o contato com a água. Não é pegar o sal grosso e... Não, é esse contato com a água que ele faz ela atrai, tá? O sódio dele atrai. E as partículas carregadas positivamente, elas são atraídas pelo cloro. O sal grosso é o quê? Eita, caramba, fica até tonta agora. Ó, cloro e sódio. Vocês entenderam por que essas religiões usam sal grosso e a gente acha que é espiritual. Elas mesmo não sabem nem explicar por que o negócio funciona. Mas cientificamente agora a gente vai aprender. Por isso que o banho de sal do mar super funciona, tá? Melhor ainda, até. Ah, mas eu não moro perto do mar. A gente tem um privilégio de morar pertinho do mar. Privilégio. E a gente, né, vai pra praia e só fica no sol. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O sal grosso é a união do cloro com o sódio. O sal grosso é a união do cloro com o sódio. Elementos essenciais do nosso organismo e na natureza. Conexão, um só, tá? Partículas negativas do ambiente são atraídas para o sódio. A negativa do ambiente é atraída para o sódio, que já tem lá no sal grosso, o sódio e o cloro. E as partículas carregadas positivamente, porque assim, quando a gente fala de positivo, a gente acha, então pode vir tudo. Mas tem as que estão em excesso, estão carregadas, o ambiente está carregado com positiva demais. O equilíbrio não é só positivo, é equilibrado, igual uma balança, tem que estar tudo igualzinho, né? Como você não sabe dosar esse negócio, então você utiliza os elementos da natureza para dosar, tá? Então, quando as carregadas positivas são atraídas para o cloro, positivo. O excesso da negativa vai para o sódio e o excesso dos átomos, tá, positivos vai para o cloro. Assim, o sódio absorve a negatividade. Interessante a natureza? Deus é perfeito, gente. O sódio absorve a negatividade e o excesso da positiva que está em desequilíbrio. Entendeu? Vai para o cloro. Tá tudo em desequilíbrio, o sal grosso faz o trabalho de quê? Equilibrar. Simples assim. Então não é nada de espírito que trabalha com sal grosso, não, mas as religiões trabalham, só não sabem explicar dessa forma. Utilizam a ciência que super funciona.
cara, eu não sou nem dessa religião, mas a mulher lá me ensinou um banho de sal grosso, com bater folha de não sei o quê. E não é que funcionou? Cara, estão usando os elementos da natureza. Só que eles simplesmente usam, fazem, mas não sabem explicar cientificamente o porquê que isso funciona. Deu pra entender? Aí quando tu vai lá na praia, o que mais tem na água do mar? Sal. Não é grosso. Sódio. Muito sódio. Ao ponto de você não conseguir nem beber aquela água. Por isso que eu falo, melhor que ainda andar em grama para carregar, para equilibrar, vou até falar assim, para equilibrar, banho de mar. Não precisa, né? Às vezes nem precisa tomar banho, igual a Renata fala, mas dia você sai da aula, você tá cansado, dá uma passadinha ali na praia. Não precisa tomar banho de mar, mas tira o sapato. É coisa de 5, 10 minutos, sabe? Já faz efeito. Vai lá e mexe na água assim, joga assim um pouco nos braços, nas peças não estiver com calça. Só para você ter o contato. Quais são as vias que eu estou usando dos sentidos? Tato, pé, mão, são tatos. Lembra que eu falei que essas vias têm um poder de entrada e saída muito forte, por isso que o reiki, eu faço reiki com a cabeça? O reiki é em posição de mãos, seja tato, contato, né, que tem alguns reiki que tem contato, né, a coisa ela faz o reiki comigo em contato, tá? Ou só impondo as mãos no local, que eu já fiz a radiestesia, já fiz tudo, já sei qual lugar que eu tenho que mais trabalhar, enfim, tá? Deu pra fechar isso aí? De novo. A gente fala assim, sal grosso é coisa de macumba. Sim, é também. Elas só não sabem explicar cientificamente por que isso funciona. Antigamente na Igreja Universal, lembra? Não sei se vocês pegaram isso, tapete de sal grosso. Que eles fizeram tapete de sal grosso na entrada do templo todinho até lá embaixo. Todo mundo ficou falando que eles estavam fazendo trabalho de macumba. E as pessoas saíam de lá realmente melhor e tal. Só que depois te vendi um saquinho com Vender sal grosso, por favor, vou no mercado e compro, vou no mar. Enfim, mas são oportunidades, né? Oportunisticamente, eu tô gravando, não quero entrar em detalhes, mas funcionava, eles faziam técnicas que funcionavam. A diferença é que, lembre-se disso, vou até escrever aqui, para potencializar isso. Mas isso funciona, né, Gi? Porque cientificamente não funciona, porque Cientificamente, são átomos. Oi? É por causa da crença, Não. passou no tapete do sal. Não. A crença é cientificamente. Científico, meu amor, é científico. É cloro e sódio. São átomos. Então, essa positivo e negativo são átomos, elétrons e prótons. Lembra da nossa primeira aula, gente? Nós temos que acreditar Não. que existe. Que ela Mesmo funciona. acreditando, Não vai precisa. funcionar. Não precisa, é químico. É científico. É químico, já está no seu organismo. É igual você tá suja e vai tomar um banho. Vai lavar. Não vai só lavar porque você acredita que vai lavar. Porque tem muita gente que Eu fala, vou vai tratar funcionar cientificamente. Já. A gente está falando de um elemento. É igual falar que a terra absorve energia. Eu posso fazer um trabalho assim na terapia, né? Lá na terapia individual, eu tô pensando em trazer essa técnica até tanto do sal grosso na água, as pessoas descarregarem, mas qual é a orientação? Ela vai ficar sempre fazendo aquilo? É o que eu tenho ali na terapia, para elas entenderem e sair de lá melhor. Porque como eu tô trabalhando no olo, que é o todo, que é esse aqui, ó, tô trabalhando no olo, eu tô integrando, por isso que é técnicas terapeutas integrativas, porque eu tô integrando tudo, eu tô o olo, eu tô o todo, trabalhando tudo. Físico, mental, emocional, espiritual, dentro do quê? Dos elementos da natureza. Aí eu venho e trago a ciência. Eu, Nadir, trabalho com a quântica, atômica, energia de integrativa, de olo. Por quê? Não adianta ficar trazendo coisa que a ciência não comprovou demais, ou que tá... Não tem como eu fazer isso. Eu sou uma psicóloga, eu sou ciência. Então, isso aqui, se acreditando ou não, vai funcionar. É igual um Wi-Fi. Gente, então o Wi-Fi só pega se você acreditar? É isso? É a mesma coisa. Tá? O sal grosso. A pessoa fala assim, mas eu não moro perto da... O sal grosso é uma alternativa.
Porque eu não moro perto de praia, nem na cachoeira. A cachoeira não tem sal, mas tem um fluxo, tá? Da água até a correnteza. Tem que estar. Não vê gente que pega aquelas cachoeirinhas e fica com aquele fluxo de água ali, ela vai e volta assim no ambiente, porque ajuda a energizar o ambiente, ela não pode ficar parada. Água parada, até brincadeira da dengue, né? Água parada faz mal, tudo que é parado estagna, é ruim, traz escassez, é uma energia parada, deu pra entender? O sal grosso também, tem gente que bota copo de sal grosso em campo das casas, mas por que isso? Porque ele tá trabalhando isso aqui, ó. Ele tá pegando do ambiente, tanto é que fica saloba, gosmenta a água de tanto. Aí é interessante fazer isso, que vocês vão observar, pode até botar a mão assim, não tem problema, mas depois lava a mão e tal, pra vocês verem que ela fica saloba, ela fica grossa. E com o tempo ela vai começar a não ficar mais, porque o ambiente começa a energizar. O sódio já começa a absorver tanto que tem uma hora. Isso é muito bom quando você faz festa, visita, que entra muitas energias, muitas pessoas, muita gente falando, muitos pensamentos, muitas emoções, muita energia ali na casa. Aí, o que eu falei da memória, gente? A memória quântica que fica nas paredes, nos objetos. Essas memórias quânticas, esses átomos, eles vieram de fora. Se eles vêm através de uma pessoa que está pensando lá do outro lado do mundo, que nem o Wi-Fi, é só pensar. Se o Wi-Fi funciona, eu acreditando não, o Wi-Fi funciona lá embaixo, lá não sei aonde, essas energias atômicas é o Wi-Fi, é a quântica, é a mesma coisa, tá? Então ela vai ficar impregnada. Quando a gente trabalha o sal grosso, aí eu tô falando de banho, sal grosso banho, isso que fala da cabeça para baixo, né? Porque mentalmente falando, ele não pode fazer o sódio absorver muito a sua energia da cabeça, não é legal, senão você vai ficar até cansado demais, porque ele está absorvendo muito essa energia atômica, esses átomos da sua cabeça. Vocês falam do pescoço para baixo, né? Mas não dá, né, Diego? Mas é tudo, mergulha, sinta a energia da natureza do mar, já está preparadinho, né? Você não precisa nem fazer nada, tá? Aí depois, se tu quiser tomar um banho normal em casa, tá, gente? Pode tomar. Né? Que a gente toma meio de sal, fica cheio de sal, né? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, acreditando não, vai funcionar, porque a ciência tá Cheio de café. anos pesquisando sobre sal grosso. É igual falar sobre o sal marinho, aí a gente vai entrar em outros detalhes. Na alimentação, qual é o melhor sal que tem, porque tem muito sódio. Aí aumenta a pressão, não é assim? E outra, não exagerem também, tá? A gente vai falar na última aula sobre a temperança, que fala sobre o excesso e abster de certas coisas. Então mesmo, sabe, cara, eu vou tomar banho todo dia, desespero, calma, porque a gente está falando de sódio e cloro, são elementos que estão nesse sal grosso, né, que pode tirar demais, desequilibrar em vez de equilibrar. Entendeu? Então você tá sentindo alguma coisa, um cansaço? É mesmo, gente, tô falando de sal grosso aqui. Eu podia até ter tomado banho de sal grosso, já que eu não pude ir pra praia, tomar um banho de praia. Mas olha, só pra vocês terem ideia, eu chego em casa, eu vou sim tomar um banho de sal grosso, porque eu tô cansada, eu tô ansiosa, eu tô muito agitada. E isso é porque tá indo pro meu físico, tá? Essa energia atômica tá indo pro meu físico, do meu mental, né? Eu tô sentindo emocional também, eu tô mais sensível, até porque essa semana foi uma semana do aniversário do meu filho, então a gente fica mais, aquela cor vai vendo lembranças, a gente fica mais sensível, entendeu? Aí tudo vai aflorando, então eu vou fazer isso, já que eu não... A vez tá muito gelada, a água da praia também. Eu não vou aguentar. Deu mal, sal grosso, eu boto a água morninha e tomo banho, depois eu tiro. Não é em pedra não, tá? Deixa diluir. Sabe o então, que eu faço? Eu vou lá na praia, pego essas garrafas PET. É isso que eu ia levo falar. duas garrafas PET, enche de água e levo pra casa, deixo no sol.
Depois do banho eu vou lá e jogo água. Ah, e outra coisa, isso que ela tá falando, sabe como que eu tava fazendo? Meu cachorro brigou, teve uma ferida, e aí meu marido falou assim, não, na urgência não dá pra ir lá na praia pegar água, porque água de sal, a gente tá falando de equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual, tá, gente? Então, ele tava fisicamente machucado, a água de sal, ela cicatriza, ela limpa, melhora por causa das bactérias que ela vai tirando, vai limpando, e não enxágua não. E ele melhorou, só com isso depois eu dei amoxicilina. Mas ele fechou, gente, tava um buraco. Meu marido falou que enfiava o dedo lá dentro pra limpar. Isso eu já não consigo não, tenho nervoso, tá? Então, fisicamente, ela também tem propriedades de cicatrização, antes de você fazer um curativo, lava com sal, água com sal. Pode ser até sal comum também, porque tem sódio, né? Porque a brincadeira é o sódio, né? Aí você vai limpar e depois você vai lá e faz. Não tem... Pode ver, o soro é o quê? O soro é doce? Entendeu? Ele tem sal. Então, o sal é pra tudo. Só que o excesso dele faz mal. E a falta dele também. Então, pra ter equilíbrio, vocês vão saber pela água. E lembrando, é com água, tá? É sempre o sal com água. Tem que ser com água. Para ter essa reação química, é com água. Aí no ambiente, se vocês quiserem fazer isso, é legal, é bacana. Porque ele vai captar do ambiente. Aí você vai ver que ela tá gosmenta, essa água você joga fora. No vaso mesmo, normal, joga fora. Tem essa ritual. Porque não é espiritual, então precisa de ritual. É jogar fora, lavar o copo. Pode usar o copo de novo, tem gente que usa. Posso ensinar um negócio aqui? Deixa o copo só pra isso. Reserva um copo de vidro, tá? Só pra isso. Botar embaixo de cama quando você se sente muito cansado. Quando eu tô muito cansada. Água, um copo com água de sal grosso. Você bota assim perto da cama. Porque quando você tá dormindo, ele vai trabalhar o ambiente e o seu corpo junto. Aí dá uma equilibrada aí. Muito bom também. De vez em quando eu vejo que tá muito tenso, a gente tá muito cansado, principalmente insônia, tá? É uma técnica boa para ansiedade, que não tá conseguindo dormir. Aí, porque a gente tem que trabalhar o todo. Não adianta só tomar remédio, né? Às vezes a gente toma, se a sua cabeça estiver muito ruim, você toma um remédio, parece que ele faz até efeito contrário. Não é? Por quê? Porque quando vê vê energia. Entendeu? Eu gosto de trabalhar o todo, porque ali você vai descobrir se é um órgão, tô com dor de cabeça quando vê meu rim, aí lá na radiestesia, numa conversa com uma pessoa específica, né, um profissional, ela vai descobrir. Ela tá bebendo água, Depois fica essa banheira. Água, pedra. Ó, acabou. A gente vai ficar realmente mais uma aula, tá? Entendeu? Alguma dúvida? Entendeu? Tá, gente? As religiões utilizam, mas não sabem explicar cientificamente. Quando se bebe água. Fechou. E existe o banho de floresta, tá, gente? Quem já ouviu falar do banho de floresta? Aprendi com a minha amiga lá do Espaço Primordial, a Iva. Banho de floresta. Que é banho de floresta. É simplesmente você caminhar no meio da floresta mesmo, da natureza. E descalça. Então, contato do chão, você vai utilizar os 5 sentidos ali. Você vai ouvir passarinho cantando, você vai prestar atenção nos sons do vento. Ali vai ter o vento, ali vai ter todos os elementos junto com os 5 sentidos. Então, tato, paladar, olfato, que é o cheiro do mato, da flor. Banho de floresta. Eu falo banho de floresta que eu aprendi com a Iva e já fazia, mas não dava esse nome. Ela já nomeou. Entendeu, gente? Outra técnicazinha boa também. Aproveitem, se vocês for pra esse lugar que tem floresta, tem cachoeira, cadê? O da grama eu tô fazendo todo dia que você disse o nome. O da praia é melhor ainda. Por causa desse elemento do sódio, cloro, do sal. Tá entendido, gente? Vamos lá? Bom, então a gente vai deixar pra semana que vem. Vamos lá, deixa eu fechar aqui, porque eu boto muita observação aqui. Aí fogo. Semana que vem a gente vai terminar em fogo. Aí a gente deixa pra fazer a formatura dia 5, não é isso? 5, que aí a gente vai ter a última aula junto com a formatura. Tá ok? Aí nesse dia eu vou fazer um sorteio aí, não só para vocês. Convidem pessoas, já pensem nos padrinhos ou madrinhas de vocês para entregar o certificado, tá?
já podem começar a divulgar a próxima turma. Vou avaliar direitinho essa possibilidade de fazer 3 meses. Caso vocês queiram fazer de novo, podem fazer, ou querer fazer só a última. Mas eu não sei se vai ficar assim, porque tem coisa que eu posso trazer entre as aulas que vocês já, entendeu? Falar, por exemplo, a aula dos elementos, ela puxa o Feng Shui no final. Entendi. Então tá aqui na última página da aula dos elementos, vocês vão saber o que eu tô falando. Porque aqui é um autoconhecimento dos 4 elementos. Quando a gente fala de elemento terra, água, fogo e ar, a gente fala do Feng Shui, do poder das plantas, o que cada planta traz pra gente, tanto para tomar como chá, como para usar nos ambientes. Entendeu? Isso já é um Feng Shui em relação às plantas. Quero me aprofundar mais nisso aí. Vamos ver, gente, minha cabeça tá a 1000 quando eu penso em fazer uma turma a mais. Vamos ver, tá? Vamos ficar de pé então? Vamos finalizar, passamos aí um pouquinho, mas foi bom. Eu preciso trazer específico para vocês entenderem, senão a gente fica com aquela coisa de misticismo, igual você falou, foi bom. Eu gosto quando vocês trazem essas perguntas que nem ela trouxe, tem que falar. Porque senão parece que eu estou trabalhando religião, não é isso. Meu trabalho é científico aqui. Alguns ainda estão em processo, né? Mas a ciência já está, tanto é que o Reiki, até falei isso, já está sendo aplicado já a acupuntura no SUS. No SUS. Por quê? Porque já está sendo liberado isso em hospitais, tá bom? Então, mesmo que está em andamento, eu estou trazendo aí para vocês. E me lembre de colocar lá no grupo alguma coisa que eu falei que ia botar. Não, lembrar você da próxima aula traz um negócio para fazer a colorimetria. Sim. Da sua aula. Tá. É a cromoterapia da aura. A minha eu tenho certeza que é azul, gente. Pode ser. A minha é azul. Vamos lá? Eu decreto bênçãos e gratidão a essa aula. A professora e a mim. Estou tendo a melhor semana da minha vida. E o equilíbrio necessário para ser feliz. Assim é. Está feito.